Abra em 1 de Paulo a Timóteo, capítulo 3, no versículo 16. Eu quero falar nessa noite Você está bem, meu filho? Amanhã estamos lá na célula, firme e forte. Eu quero falar nessa noite, trazer, irmãos, de coração, uma revelação muito profunda ao seu coração. Que, olha, eu creio que vai trazer um grande avivamento ao seu coração. Eu quero fazer o possível de ser rápido nisso aqui, porque queremos terminar o culto orando em línguas, gastar alguns minutos orando em línguas. Muitos minutos, para entender a importância disso. Então eu quero falar nessa noite sobre Cristo, o mistério de Deus revelado. E eu vou usar hoje duas fontes literárias, bíblicas. Você vai acompanhar na sua Bíblia, mas uma das Bíblias que eu vou usar sempre dois textos. Um que é a versão da King James, que é uma versão atual, e a outra que é diretamente da Torá e da Brit Hadashah, para nós vermos o que realmente a Bíblia está ali nos originais. Quando a gente fala de originais, presta atenção, quando a gente fala de originais, nós não estamos dizendo que a Bíblia hoje é errada, ou é mentira, ou é mexida, não é nada disso. Nós estamos dizendo apenas que com as novas versões e traduções, com a evolução das palavras, as coisas, as palavras você tem que ir direto na raiz para entender a definição. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Então você acompanha na sua Bíblia, às vezes uma palavra que está aí, que é hoje o que se diz, não é a coisa que se dizia há tantos mil anos atrás. E aí a gente vai no original buscar isso. Inclusive isso vai ser gravado, vai para a internet, e eu gostaria de responder uma pergunta que me fizeram, dentre tantas perguntas que me fazem quando assistem nossos cultos. Me fizeram uma pergunta o seguinte, primeira pergunta: pastor, a sua igreja, vocês são calvinistas? Deixa eu te dizer o que é calvinista. Calvinista é quem cria e seguiu as doutrinas de Calvino. Primeiro que eu tenho raiva disso. Resposta: não somos calvinistas. Então é arminiano, muito menos. Nós não somos calvinistas, não somos arminianos. Calvino cria que a salvação é pela graça somente. Arminiano cria que era obras e fé. Eu não sou nem calvinista e nem arminiano. Nós somos cristãos, nós somos de Jesus. Então eu não aceito rótulos. Segunda coisa: pastor, você é unicista? Faça um silêncio para responder. A sua igreja é unicista? Vocês são unicistas? Então tem duas linhas que se ensinam. Uma linha que é trinitariana, que crê que Deus é um em três pessoas. Outra linha que crê que Deus é um em três manifestações distintas, não em três pessoas distintas. Resposta: não sou unicista. Não suporto rótulos. E eu vou te dar a base por que nós não somos unicistas. Primeiro, por que nós não somos unicistas? A maioria, diga-se de passagem, ou se não todos os unicistas, creem que quem é trinitariano vai para o inferno. Eu não creio nisso. Eu creio que lá no céu nós vamos ter trinitariano, unicista, calvinista, pré-tribulacionista, pós-tribulacionista, tudo no mesmo culto. E nós vamos ter o pós-tribulacionista que vai estar lá no céu dizendo assim: está vendo como eu tinha razão? E o pré-tribulacionista vai dizer: você está vendo como que eu tinha razão? E nós vamos ter o unicista lá dizendo: está vendo como que eu tinha razão? E o outro pensando que tinha razão. Então por que eu não sou unicista, não sou trinitariano, não sou calvinista, não sou arminianista, não sou pré, não sou pós? Porque a Bíblia nunca me chamou disso. Nós não aceitamos rótulos. Primeiro, por que nós não somos unicistas? Porque nós não negamos o Pai,
e não negamos o Espírito Santo. Nós só não cremos na regrinha trinitária católica. Qual que é a regrinha? A regrinha greco-romana. De um velhão, um tiozão de um lado, um filho novão do outro lado, e uma pombinha no meio, ali uma luzinha com uma pombinha no meio. Esse negócio aí, não tem como crer num negócio desse, irmão. Não é verdade? E aí eu creio que é um trono só, um Deus só, um só Senhor, uma só fé e um só batismo. Nisso eu não creio. Alguém tem dúvida disso? Eu não creio, mas eu creio no Pai, no Filho e no sendo um só ou três? Então é um. Nossa igreja, então, logo, ela não é unicista. Ela não é unicista porque nós confessamos o Pai. Nós cremos que o Pai é Espírito e nós o adoramos em Espírito e em... Nós cremos no Espírito Santo, que é a terceira manifestação de Deus a nós. Então nós confessamos o Pai. Vocês já viram como é que é a bênção apostólica dessa igreja? Repete aí, por favor. Que a graça de Deus Pai, as doces consolações do Espírito Santo e o amor de Jesus Cristo seja com todos, hoje e sempre. Amém. Logo, você nunca vai ver um unicista falando um negócio desse. Agora, eu também não posso aceitar o paganismo de um tiozão, né? O Odin de um lado, o Thor do outro, e a pombinha ali fazendo não sei o que, irmão. Eu não posso aceitar um negócio desse. Isso é uma visão ridícula, né? Porque lá no céu não tem 3 tronos. Tem quantos tronos lá? Então essa visão greco-romana eu também não tenho. Então não somos, se perguntar, nós não somos unicistas. E sabe por que eu não sou unicista? Porque eu não sou segmentado a ponto de dizer quem vai para o céu, quem vai para o inferno. Sabe? Por isso. Agora, dizer que o unicista é herege, eu vou falar a mesma coisa que o pastor Luciano fala. Eu não posso dizer. Por que o unicista é herege? Por que o trinitariano é herege? Cada um teve a interpretação do jeito dele. O outro teve de um, o outro teve de outro. Sabe por que não é? Porque o unicista confessa Jesus Cristo como Deus verdadeiro. E a Bíblia diz que ninguém pode dizer que Jesus Cristo é Deus se não for pelo Espírito Santo. Digamos que eles são equivocados em um monte de coisa. Mas chegar ao ponto de dizer que quem confessa Jesus como Senhor é herege tem que ter muita coragem, né? Então, nós não somos nenhuma coisa e nem outra. Nós somos o quê? De Jesus. Somos cristãos. Alguém disse, mas somos evangélicos? Somos também, porque Paulo disse que ele era seguidor da fé evangélica. Somos cristãos? Somos também. Então, a Bíblia, Jesus falou para Tomé, não seja incrédulo, seja crente. Nós somos crentes, nós somos evangélicos, nós somos tudo. Eu só não aceito rótulos teológicos. Não aceite pôr em vocês nenhum rótulo. Amém? Não, meu filho, não sou nada disso não, eu sou de Jesus. Amém, meus irmãos? Está respondido aí para quem está querendo rotular o pastor Hernani aí no Brasil? Se alguém perguntar, vamos lá, irmão, o seu pastor é unicista, o que você responde? E por que nós não somos unicistas? Porque nós somos de Jesus. E nós cremos que Deus vai salvar todos que confessam Jesus como único e suficiente Salvador. Isso basta. Nós não somos unicistas. Está respondido. 1 Timóteo 3:16. Eu acho que tem um negócio na Bíblia com 3:16 que é impressionante. 1 de João 3:16, João 3:16, 1 Timóteo 3:16 é revelação pura. Olha o que diz a Bíblia. E sem dúvida alguma, grande é o mistério da fé. Deus foi manifestado em carne, foi justificado em espírito e contemplado pelos anjos, pregado entre as nações, crido no mundo e recebido acima da glória. Pastor Elisana, pega essa Bíblia aqui para mim. Eu vou usar só a Torá. Bicho nojento. Aqui na Torá, na Brit Hadashah, no Novo Testamento, está assim, ó. Sem dúvida alguma, grande é o mistério da fé. Elohim se manifestou em carne, foi justificado no Ruá, visto dos Melahim, pregado aos Gorim, crido no mundo e recebido acima na Kevod, que é glória. Quem se manifestou em carne? Elohim, o próprio Deus. Ou seja, como compreender esse mistério que nós encontramos aqui sobre Jesus?
Eu estou convicto, meus irmãos, que o maior avivamento virá quando o mundo saber quem é Jesus. Quando o mundo tiver pleno conhecimento da pessoa de Cristo. E existe uma maneira bíblica de entendermos e compreendermos Jesus à luz da Bíblia Sagrada. Eu tive um grande avivamento na minha vida por ter um entendimento pleno, apesar de ouvir tudo isso desde a infância. Não tem muito tempo que eu mergulhei em cima disso de cabeça. Como há muitos anos eu sempre fui só evangelista, então não precisava eu ir muito mergulhar nisso, que a mensagem evangelística é Jesus sara cura. Mas como pastor você tem que entender e saber de tudo, então eu fui reciclando e ver a interpretação. Ou seja, e sem dúvida grande é o mistério da fé. Deus se manifestou em carne, foi justificado em espírito. Deus é Elohim, justificado em espírito. A palavra espírito aqui é Ruach HaKodesh, contemplado pelos Melahins, que é anjos, pregado aos Gorins, que é gentios, crido no mundo e recebido na Kevod, que é glória. Como compreender esse mistério que encontramos nas Sagradas Escrituras? Em primeiro lugar, os 66 livros do que nós chamamos de Bíblia Sagrada é sobre quem? Do que se trata a Bíblia? Quem que a Bíblia revela? Quem que a Bíblia tem por intenção mostrar? O que nós lemos aqui e o que nós devemos crer e receber e entender isso? João, capítulo 5, versículo 39. Eu vou lendo, você vai apressando aí, porque é muita coisa para pregar hoje para os irmãos e eu não vou me ater a esperar cada um abrir. Mas você, como um bom cristão, vai abrir para verificar. Eu vou lendo aqui exatamente nos originais. Veja, a Torá, ela não passou pelo grego. Ela sempre foi no hebraico. E o Novo Testamento, na Brit Hadashah, é aramaico. Diz assim: vós examinais criteriosamente as Escrituras, porque julgais ter nelas vida eterna. O termo Escritura aí é Bíblia Sagrada. Só dizendo, irmãos, Bíblia não está na Bíblia, viu? O que está na Bíblia é Escritura. Bíblia vem por causa do conjunto de livros. E aí diz o seguinte: vós examinais criteriosamente as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna. E são elas, Jesus está dizendo em João 5, que é Yohanan 5 e 39, são elas mesmas que testemunham de mim. É de mim, não de nós, é de mim. Diga amém. Ou seja, Jesus profético tem seu cumprimento no Jesus histórico. Jesus é o cumprimento profético do Velho Testamento. Em Lucas 24, 44 e 45, diz o seguinte na versão da King James: em seguida, Jesus lhes explicou: são essas as palavras que eu vos ensinei quando ainda estava entre vós. Era necessário que se cumprisse tudo que a meu respeito estava escrito. Aí Jesus vai dizer, aonde fala dele? Na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Vamos lá! Na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Aí diz o seguinte: então se lhe abriu o entendimento para que pudessem compreender as Escrituras. Ou seja, Jesus está dizendo, toda a Bíblia é sobre mim. Todas as Sagradas Escrituras têm uma missão: me revelar ao mundo. Os 66 livros são sobre Jesus. E ele diz, são elas, ou as próprias Escrituras, que testificam de mim. Jesus está dizendo que aonde testifica dele? Na lei de Moisés, que são os 5 livros, os Pentateucos, nos profetas e nos salmos. E aí você sabe que os 27 livros do Novo Testamento só falam de Jesus. Amém? Vamos conhecer então na Bíblia
um pouco mais desse avivamento, dessa coisa tremenda que é Jesus. Como nós vamos fazer isso? Vamos montar um conjunto sistemático hoje, e eu quero tentar ser bem simples para você entender. Quero mesmo, vou tentar. Para ver o que as Sagradas Escrituras falam de Jesus. O primeiro texto que nós vamos encontrar é de um profeta messiânico chamado Isaías, ou Yesha. Significa Isaías, ou o Senhor salva, que é Yesha. Isaías 9, versículo 6 diz o seguinte. Vamos ver onde está Jesus na Bíblia. Afinal, um menino nos nasceu, um filho nos foi concedido, e o governo está sobre os seus ombros. Olha como está aqui no original. E ele será chamado, veja que a palavra conselheiro maravilhoso é a mesma palavra no original. Conselheiro maravilhoso, Deus Todo-Poderoso, Shar Shalom, príncipe da paz. O texto significa conselheiro maravilhoso, Deus Todo-Poderoso, Pai eterno, príncipe da paz. Na sua Bíblia está Pai da eternidade, conselheiro maravilhoso, Deus forte. Agora veja aqui, como na Torá, que agora aqui é a Torá, porque o Velho Testamento está escrito: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e ele será chamado pelo nome Conselheiro Maravilhoso, Elohim Todo-Poderoso, Pai Eterno, Avi Hadid, Príncipe da Paz. Avi Hadid é El Shaddai. O profeta Yesha, ou Isaías, ele está dizendo o seguinte: esse menino que vai nascer é Elohim encarnado. Ele se manifestará através de um corpo. Fazendo conferência, a primeira de Paulo a Timóteo 3, no versículo 16. Deus se manifestou em carne. Diga isso. Diz mais alto. Aleluia. E agora eu quero fazer uma conferência com você em Gênesis 17, versículo 1. Porque nós temos aqui um termo em Isaías 9,6 que é Deus Todo-Poderoso. Gênesis, que é Bereshit, que é o nome técnico no original para Gênesis, que é início. 17, versículo 1 diz o seguinte: sendo, pois, lendo aqui no original, Avram, da idade de 99 anos, apareceu Yahweh a Avram e disse-lhe: eu sou o El Shaddai Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. Então você vê que o menino que iria nascer, ele teria um nome: Conselheiro Maravilhoso, Deus Todo-Poderoso, que é Elohim encarnado, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Oh, aleluia! Quer dizer o quê? Para você entender isso, em Gênesis capítulo 1, no versículo 1, a palavra que você encontra em Gênesis 1:1, sobre a criação, está assim, ó: Bereshit bara ha-Elohim et hamahim vet arazé, que significa: no princípio criou Elohim os céus e a terra. Vamos lá? No princípio criou Elohim os céus e a terra. No princípio criou Deus os céus e a terra. E aí você vai em João, capítulo 1, no versículo 14, quando fala de Jesus encarnando, diz o seguinte: ele criou tudo e sem ele nada do que foi feito se fez. Colossenses 1:15 diz: dele, por ele são todas as coisas. Colossenses 1:19 diz que o Senhor nele criou todas as coisas. Então Isaías chama ele de maravilhoso conselheiro, Elohim Todo-Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Por isso, que em Deuteronômio 6 e versículo 4, a palavra Deuteronômio é Devarim, se lê o seguinte: Shema Israel, Shema
Yahweh Elohenu e Yahweh Ehad, que significa: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é único Deus. Esse texto é maravilhoso. Está mostrando a importância de você ver Deus de uma única forma, de uma única maneira, sendo o único e poderoso Deus. Logo, a revelação conjuntal que nós encontramos aqui na Bíblia sobre Jesus revela que Ele é uma manifestação, uma revelação de Deus às nações. Quem está entendendo isso, diga amém. Davi também traz revelação sobre Jesus. Em Salmo 110:4 ele diz: jurou o Senhor e não se arrependerá. Tu és um sacerdote eterno. Mais uma vez sobre Jesus, segundo a ordem de Melquisedeque. Em Hebreus 7, versículo 14 e 16, falando sobre Melquisedeque, diz o seguinte: visto ser manifesto que o nosso Senhor procedeu de Judá, e concernente a essa tribo nunca Moisés falou de sacerdócio, e muito mais manifesto é ainda se a semelhança de Melquisedeque se levantar outro sacerdote. Olha lá, que não foi feito segundo a lei do mandamento carnal, mas segundo virtude incorruptível, falando do nascimento de Jesus. Hebreus 7:17 diz: dele se testifica segundo a ordem de Melquisedeque. Logo, Davi compara Jesus com quem? Melquisedeque. Quem era Melquisedeque? Aqui está a revelação. Sobre Melquisedeque diz o seguinte: e Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e era este sacerdote do Deus Altíssimo, e abençoou e disse: bendito seja Abrão do Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra. Hebreus 7, do 3 ao 4, sobre Melquisedeque diz: a quem também Abraão deu o dízimo de tudo. Isso aqui é antes da lei, viu, irmão? Deu o dízimo de tudo, e primeiramente é por interpretação, rei de justiça, rei de Salém, rei da paz. Aí fala sobre Jesus aqui, ó: sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias nem fim de vida, mas sendo feito semelhante ao Filho de Deus. Feito semelhante ao Filho de Deus. Ele se fez carne. Permanece sacerdote para sempre. Aí o escritor de Hebreus disse: considerai, pois, quão grande era este homem, a quem Abraão tomou ceia e deu dízimo a ele. Para quem que Abraão então deu dízimo? Responda. Para Jesus. Logo então Davi chama Jesus de sacerdote eterno. Diz que ele, Jesus, foi com quem Abraão tomou a Santa Ceia, e aí ele recebeu uma cristofania, uma teofania por nome de Melquisedeque. Que coisa tremenda. Daniel também vê Jesus. Já que Jesus disse que as escrituras todas falam sobre ele e revela ele, que ele está em toda a Bíblia Sagrada, nós estamos aqui na Bíblia encontrando Jesus de uma maneira revelada. Daniel disse: eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu, como filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e fizeram chegar até ele. E agora Daniel fala as características dele. Foi-lhe dado domínio e glória, e o reino, para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem, e o seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Miqueias também fala sobre Jesus. Em Miqueias 5:2 ele diz: e tu, Belém Efratá, posto que pequeno entre os milhares de Judá, de ti me sairá o que será senhor em Israel, cujas saídas são dos tempos antigos, desde a eternidade. Logo, Jesus é eterno. O que o Pai, que Jesus chama de Pai, o Elohim, o Espírito, que habita numa luz inacessível, que ninguém vê, que ninguém jamais viu, fala sobre o Filho encarnado chamado Jesus. Mateus 3, do 16 ao 17, diz o seguinte: e sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba. Presta atenção, é como pomba, não pomba. O nome disso é tipologia.
O Espírito Santo não é uma pomba. Ora, pomba! O Espírito Santo é Espírito. Não é pomba. Pombas. A Bíblia diz que no Pentecoste ele veio como língua de fogo. Seria ele língua também? Ele veio como pomba, não uma pomba. E diz o seguinte: e veio o Espírito de Deus descendo como pomba, e eis que uma voz dos céus dizia: o Ruá, o Elohim invisível, brada do céu e grita para o Filho encarnado: este é meu Filho amado, em quem tenho muito prazer. Isso é a exaltação do Pai. Filipenses 2, e 6 e 11, sobre Jesus, diz o seguinte: que sendo Deus, não teve por humilhação de só se parecer com Deus, mas esvaziou-se de si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante a homens, porque ele não é homem. Achando na forma de servo, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, morte de cruz. Aí diz: por isso Elohim o exaltou soberanamente e lhe deu o nome que está sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho que há no céu, na terra e embaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Adonai, que Jesus Cristo é o Senhor. Aleluia! A palavra Senhor é Adonai. Logo, nós já temos aí os testemunhos dos profetas, nós já temos ele se revelando aos patriarcas, nós já temos ele na criação. Estava pregando agora recentemente, um jovem disse: pastor, o senhor acha que Jesus estava na criação? Eu falei: hã? Como? Não. Essa pergunta não deve ser séria. Não pode ser. Não pode. Você acredita que foi feita uma pesquisa, e essa pesquisa indica que 78% dos cristãos acreditam que Jesus passou a existir depois de Maria? Você acredita que a crentaiada pensa que Jesus só existiu depois que nasceu? É culpa dos pastores. Irmão, que coisa ridícula, que coisa nojenta, absurda. Continuando aqui, agora a coisa intensifica, porque agora eu vou usar Brit Hadashah e vou usar também a Torá, junto com a Bereshit. E aí nós vamos encontrar uma revelação tremenda sobre o Ruach, que é o Espírito Santo, e sobre essa pessoa tremenda chamada Yeshua HaMashiach, que é Senhor Jesus Cristo. O que os apóstolos falam de Jesus? O que os apóstolos falaram sobre Jesus? Nós já vimos ele nas leis de Moisés, nós vimos ele nos patriarcas, nós vimos ele nos salmos, vimos ele nos profetas, e agora? Nos apóstolos, o que eles falaram? Primeiro apóstolo, eu vou começar pelo mais incrédulo. Qual era o nome dele? Tomé. Esse é famoso, né? Imagina o cara ser conhecido pela sua incredulidade. Tomé o era. Tomé diz o seguinte, em Yohanan, ou João 20 e 28, agora nós temos uma visão de Tomé, Jesus ressuscitado, atravessando a parede, e os discípulos encantados e Tomé assustado. Tomé vê os discípulos lá, Jesus atravessando a parede, e agora Tomé diz: não é possível, é um fantasma. Aí Tomé diz: não pode ser ele, é um espírito. Aí Jesus fala assim: que espírito, meu filho? Ô cabeção, espírito não tem sangue, espírito não tem osso, espírito não tem forma. Eu sou de carne e osso. Toca aqui na minha mão, toca aqui no meu lado, sou eu mesmo. Aí Tomé vai lá assim, disfarçadamente, põe o dedinho assim no furo da mão de Jesus, põe o dedinho assim no buracão aqui. Aí quando ele descobre que era Jesus, Tomé diz o seguinte, João 20, 20: então Tomé confessou a Jesus e disse: meu Senhor e meu Deus. Agora olha como está na Brit Hadashah.
Olha que coisa tremenda. E Tomá respondeu e disse-lhe: Adonai meu e Elohim meu. Irmão, você não vai encontrar nos estudos originais na Torá e na Brit Hadashah uma separação entre Elohim pequeno e Elohim grande. Toda a palavra Deus na Bíblia refere-se a um único Deus. Não tem um Deus assim e um Deus acolá. Então não tem como, por exemplo, na Bíblia do Testemunho de Jeová está assim, ó, no princípio era o verbo, e o verbo era um Deus. E diga-se de passagem, para não escandalizar, na NVI, vê isso na NVI, não está assim, João 1:1. Se o verbo era um Deus, com D minúsculo. Ou seja, você não vai encontrar esse departamento aqui. Tomé responde: Adonai é Senhor, Adonai meu e Elohim meu. Tito, tá assim? Como é que tá, o cara? Achou? Não tá? Que bom. Então deve ser só a outra herege. Essa não é tão herege. Tudo bem. Tito 2:13. Olha como Tito referiu-se a Jesus. E enquanto aguardamos a bendita esperança, o glorioso retorno do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Aqui na Brit Hadashah diz o seguinte: aguardando a mais bem-aventurada esperança e o aparecimento da Kevod, do grande Elohim Salvador, Yeshua HaMashiach. Judas, não o Iscariote, o Judas, irmão de Jesus, 1:4, diz o seguinte: porque certos indivíduos cuja condenação já estava sentenciada há muito tempo, infiltrando-se em vossa congregação com toda espécie de falsidade, essas pessoas são ímpias e adulteram a graça de nosso grande Deus em libertinagem. Agora olha o que está escrito: e negam a Jesus Cristo, nosso único e soberano Senhor. Na Brit Hadashah, o mesmo texto está assim: porque introduziram alguns que já antes estavam inscritos para esse mesmo juízo, homens ímpios que convertem dissolução a Reshed do Elohim, e negam a Elohim, único soberano, nosso Adonai e Yeshua HaMashiach. João, da mesma forma, temos pleno conhecimento de que o Filho de Deus é vindo e nos tem concebido entendimento para reconhecermos o verdadeiro. E nós estamos vivendo naquele que é o verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Esse texto aqui na Brit Hadashah chega a assusta. Olha como diz: e sabemos que o Filho de Elohim é vindo. Tremendo. E nos deu entendimento para conhecermos o verdadeiro. E no verdadeiro estamos vivendo, isto é, em seu Filho, Yeshua HaMashiach. Este é o verdadeiro Elohim e a vida eterna. É para você ficar em crise aí, irmão, viu? Você entender Jesus aí. Para Pedro, na 2 de Pedro 1 diz: Simão Pedro, escravo e apóstolo de Jesus Cristo, aos irmãos mediante a justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, receberam convosco uma fé igualmente valiosa. Na Brit Hadashah diz: Simão Kefa, servo e emissário de Yeshua HaMashiach, aos que conosco alcançaram emunada igualmente preciosa, pela justiça do nosso Elohim e Salvador Yeshua HaMashiach. Aqui agora você está tendo um entendimento, uma revelação poderosa desse indivíduo que está nos 66 livros da Bíblia Sagrada. Você tem que começar a se perguntar como Jesus se revela ao redor dos tempos. Como ele se manifesta. Agora olha para mim, dá uma pausa na sua mente, faz assim. Faz assim. Consegue lembrar de tudo que eu falei? Não. Mas está no site, você lembra depois. Presta atenção. Como entender esse mistério? Olha para mim. João 1:18, eu quero que você abra. Nós vamos entender esse mistério agora. Uma revelação tremenda. Diz o seguinte: —
Estamos prontos? Diz assim: Deus nunca foi visto por alguém. A palavra alguém aqui é homem. Diga: Deus nunca foi visto por alguém. Repita isso de novo. Agora olha para mim. Quantos textos nós temos no Velho Testamento, na Torá, de homens que viram Deus? Temos muitos. Que você vai ler na sua Bíblia, você vai dizer que Ezequiel viu o Senhor. Isaías diz: no ano em que morreu o rei Uzias, Isaías 6, eu vi o Senhor assentado no mais alto e sublime trono, e a orla do seu manto enchia o templo. Ezequiel capítulo 1 também fala que Ezequiel diz que viu Deus. Daniel também o viu e chamou ele de ancião de dias. Moisés viu, e aí o Senhor ainda diz: Moisés, esconda na fenda da rocha, que eu não vou deixar você me ver de frente, senão você morre, mas eu vou tapar. Aí o Senhor pôs a mão assim na fenda da rocha e deixou Moisés olhar pelo vão dos dedos, e viu o Senhor pelas costas. Pior do que todos esses é um que lutou com ele, Jacó. A Bíblia diz que Jacó lutou com Deus, e diga-se de passagem, prevaleceu. Deus deixou. É igual eu quando eu jogo com o Jean. Vai, meu filho, ganha. Deixa ele ganhar para não ficar triste. Abraão também viu. Jó, a Bíblia diz que o Senhor apareceu para Jó num redemoinho. Mas aqui nós estamos lendo, em João 1:18, está dizendo o seguinte, vamos ler em voz alta: Deus nunca foi visto por alguém. Pare e olha para mim. Olha no versículo 14. Versículo 1 diz o seguinte, vamos ler João 1:1, diz o quê? No princípio era o verbo, e o verbo era Deus. E o que aconteceu com o verbo? Se fez carne. No versículo 14, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. No versículo 3 diz, só para você entender sobre a criação: todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. É por Ele. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Como compreender esse mistério? Aqui é uma revelação tão tremenda, meus irmãos, que eu quero que você bata na cabeça assim 3 vezes, para abrir esse cabeção aí. Tem alguém que achou: pastor, se eu pregar isso para esse povo assim, o povo entende? Mas não sei se você não entende. Paulo pregava coisas tão profundas, e pregava um monte de vezes até o povo entender. Agora, porque não entende, eu vou deixar de pregar coisa tão profunda? Revelações sobrenaturais só alcançam corações profundos. Se você não aprofundar seu coração, nem coisa light você vai entender. Você tem que ter fome da revelação, do entendimento. Isso aqui é a maior revelação da Bíblia. O nome disso aqui que nós vamos apresentar a você, sobre Deus nunca ser visto por ninguém, o Filho unigênito, diz o resto do texto. Deus nunca foi visto por ninguém. Leia o resto em voz alta. O Filho unigênito que está no seio do Pai o mostrou. Agora deixa eu te explicar isso aqui. O nome disso aqui na teologia é teofania. O que é teofania? Teofania é Theos, é Deus. Fania é escondido. Teofania é Deus se escondendo através de um corpo. No Velho Testamento, a única maneira de Deus aparecer era teofanicamente, se escondendo, escondido. Esse corpo sempre foi o corpo de seu filho. Por isso que você vai ver Daniel dizendo: é o filho do homem. Você vai ver lá na cova dos leões um semelhante ao filho de Deus. Você vai ver Sadraque, Mesaque e
Abedênego na fornalha, dizendo: este que está lá, o quarto homem, é semelhante ao filho dos deuses, porque ele só crê em deuses. Tudo Ezequiel viu foi Jesus. Abraão sentou e tomou a ceia, foi com Jesus. Jacó lutou, foi com Jesus, porque a única maneira do homem ver Deus é através do Filho de Deus. Deus é glória. A palavra glória é kevod, que significa ele enche céus e terra. O homem nunca vai ver um Deus que enche céus e terra, a menos que ele haja por meio de uma teofania, uma forma, e o homem assim possa vê-lo. O nome disso é teofania. É Deus assumir uma forma. E aqui João 1,18 diz que Deus nunca foi visto por ninguém. O Filho mostrou o Pai. O Filho revelou Deus. Deus se revelou ao mundo através de seu Filho. Quem está entendendo agora? Sem o Filho, o mundo não conheceria Deus. Me desculpe a heresia que eu vou dizer, mas não é heresia só minha, porque Paulo Júnior e Paul Washer falam isso. Sem Jesus, Deus não serve de nada para você. Sem Jesus, Deus é inútil para você. Sabe por quê? Porque você não vai ver, você não vai crer, você não vai entender. Você vai ver o que? Ciência, céus e terra. Para que lado você olha? Para onde é que você olha da kevod, da glória? Se ele é uma glória, a Bíblia diz que Deus habita numa luz inacessível. Ninguém jamais o viu. Como que o homem vai vê-lo? Para que lado você olha? Para que lugar que você atira? Você só vai conhecer Deus, você só vai ver a Deus através de uma forma teofânica. É quando ele se esconde, é quando ele habita, é quando ele se manifesta teofanicamente numa forma. E aí você vai entender o que diz 1 de Paulo a Timóteo 3,16. Este é o grande mistério da fé. Deus se fez carne. Deus se escondeu teofanicamente num corpo e se apresentou ao mundo. Deus se escondeu em um corpo. Esse corpo é chamado de Filho. É o corpo encarnado do seu Filho. E através dessa teofania no corpo de seu Filho, ele se revelou ao mundo. Isso é sobrenatural. Isso é tremendo. Para você entender o que eu estou dizendo, uma coisa tremenda está em Gênesis. Deixa eu abrir aqui a Bereshit, que é hebraica Peshita. Gênesis, capítulo 13, capítulo 18. Diz o seguinte: olha Deus se apresentando teofanicamente, preste atenção. O Senhor apareceu a Abraão no bosque sagrado dos Cavalhais de Manré, quando ele estava sentado à entrada de sua tenda, na hora mais quente do dia. Agora preste atenção, dá pausa. Eu vi um pregador pregando nos Gideões Missionários, a coisa mais absurda que eu vi na minha vida. Primeiro, eu creio em Pai, Filho e Espírito Santo. Eu só não creio que você vai ver três. Eu creio que você sempre vai ver um. É só um, diga, é só um. Diga, é só um. Aí o camarada pegou esse texto e disse que Abraão viu o Senhor, mas tinha 3 homens. Tinha 3 homens e Abraão ainda mandou preparar 3 porções. Prepara 3 comidas para esses 3 senhores. Abraão viu o Senhor, mais 2 homens. Mas Abraão se prostra diante de um deles. E Abraão agora fica assustado. E ele fala o seguinte: não passa de mim, detenha, lavou o pé desses homens. Agora te digo, são espíritos.
Como é que Abraão lavou o pé deles e eles comeram? Qual é o nome disso, gente? Olha, nós temos teofania, que é Deus assumir forma. Nós temos cristofania, que agora nós vamos aprender no final o que é uma cristofania. E temos anjofania, que é anjo assumir forma de homem. Nesse caso aqui de Abraão, nós temos uma teofania e duas anjofanias. Nós temos o Senhor assumindo forma, comendo, lavando os pés, sentado com Abraão e Abraão vendo, e temos dois anjos juntos. Para que servem esses anjos? Primeiro, um deles era o anjo do juízo e o outro era o anjo mensageiro, que foi levar para... O mesmo anjo que apareceu para Maria, foi dizer para Sara que ela iria ter um filho chamado Isaac. Um deles era o próprio Senhor. A Bíblia diz: apareceu o Senhor para Abraão. No versículo 3, Abraão disse: meu Senhor, se encontrei graças... Não é meus senhores não, viu? É meu Senhor. Se encontrei graça aos teus olhos, não passa de mim, do teu servo, fique um pouco aqui. Aí o que acontece? Abraão fica lá, um dos anjos tem aquela história que Sara sorri, que Sara ri, e aí o anjo fala: por que você ri, Sara? Sara, não estava rindo, ainda mentiu para o anjo. O anjo falou: riu sim, só porque você riu, seu filho vai se chamar Sorriso. Imagina você põe o nome do filho de Gargalhada. Ô Gargalhada, vem comer. É o nome é o filho da Thaís, é o nome de Isaac. Thaís, seu filho tem que se chamar Isaac. Ô Isaac, Isaac é Gargalhada. Para nós tem um nome bonito, mas para eles é ô risada, vem comer risadinha. E porque Sara riu, o anjo de costa disse: ela riu sim. Aí o Senhor disse: ano que vem, esse tempo, você vai ter o filho. Aí levanta os três homens. Um deles é quem? Um deles é o Senhor, Adonai. Lembra-se que nós lemos em João 18 que Deus nunca foi visto. Quem que revela Deus? É o Filho. Quem que revela o Pai? É o Filho. Quem que revela o Pai, gente? O Filho. Vamos lá, gente. Acorda para a vida. Acorda para cuspir. Aí, os três homens se levantam. Diz a Bíblia aqui, no versículo 22. Então, os homens partiram dali e foram para Sodoma. 2 foram destruir Sodoma. Sobrando quem? Vamos ver se eram 3 ou se era um Senhor só. 2 era anjo e 1 era Deus. Agora leia em voz alta o versículo 22. Mas o Senhor permaneceu junto com Abraão. É um. Os outros 2 eram anjo. 1 era Deus. Diga: Deus é um. Diga: Deus é um. 2 eram anjos. 1 era Deus. Agora veja, Deus é Espírito. Como que Deus se revela ao mundo? Através, teofanicamente, do seu Filho. Deus, Jesus, nunca mostrou o Pai de fora dele. Ele sempre revelou o Pai. Ele sempre testemunhou o Pai. Ele sempre glorificou o Pai. Ele veio para obedecer o Pai, mas o fez através dele. Sabe, diz a Bíblia em Isaías: eu sou o Senhor e não mudo, e não há Deus além de mim, e fora de mim não há Deus. Se Jesus é Deus, ele só pode ser Deus se ele estiver na Kevod, se ele estiver no Pai. E Jesus é Deus porque ele está no Pai, e o Pai está nele. O Pai é glória. O Pai é a Kevod, o Pai é a majestade, ele enche céus e terra, não tem como você ver para que lado você vai olhar. Ele está em todos os lugares. A única maneira de você ver o Elohim é através do Filho do Elohim, chamado Yeshua HaMashiach. Você entende isso agora? Quem está entendendo, diga amém. O nome disso é teofania. É Deus se esconder. É Deus escondido numa forma. Então logo, Abraão, inveja, comeu com Deus. Eu fico numa crise com isso aí.
Por que Moisés era melhor? Moisés matou, eu nunca matei ninguém. Abraão mentiu que a mulher não era dele, irmão. E diga-se de passagem, havia uma maldição de mentira na família de Abraão terrível. Eles mentiam muito. Davi, apesar que a Bíblia diz que Davi teve um pecado só, também valeu por todos, né? Mas a Bíblia diz que depois que esse chavequeiro não pecou, ele não pecou mais. Davi era um homem segundo o coração de Deus, um homem santo. O pecado dele foi sério, ele pagou sério por esse pecado, mas Davi fez coisas terríveis. Moisés matou um egípcio, escondeu esse egípcio no deserto, fugiu para as terras de Midian, e lá o Senhor, Deus, teofanicamente aparece para Moisés no meio de uma sarça e começa a falar com Moisés, e ainda vem com um dedão lá e começa a escrever os mandamentos e dá as leis para Moisés. O que esses homens têm de melhor de mim e de você? Jesus disse que nós somos melhores do que eles, porque eles viram e nós não vimos e cremos. Você acha que Deus não olha para mim e para você? Irmão, eu tenho certeza que a alegria de Deus é se manifestar a você. Deus já se manifestou a mim teofanicamente através de garçom. Ele já assumiu forma. Eu estava em São Luís, no meu tempo com Deus, bateu na porta, no hotel, entrou um homem. Quando eu abri a porta, esse homem entrou e sentou na cama. Foi folgado. De nada. Irmão, quando eu fui para brigar com esse camarada, era um homem forte. Eu bati, abri a porta, ele entrou e foi. Sentou. Quando eu fui para brigar, a hora que eu bati o olho, eu caí. Eu já estava com as duas mãos segurando os seus pés. A única coisa que eu conseguia pegar o telefone, eu falava com ela, ele está aqui. Ele está aqui agora. E ela, como assim? Eu falei, eu estou segurando o pé dele. Irmão, ele ficou comigo das 8 da manhã até 1 da tarde. Ele só disse uma palavra, que Deus não precisa dizer nada, só a presença dele nos satisfaz. Ele só disse assim, que dia é hoje? Eu falei, é dia do meu aniversário. Ele falou, eu vim passar seu aniversário com você. Você sabe o que é isso? É Deus assumir uma forma. Ele pode assumir uma forma de um mendigo, bater na sua casa, de uma pessoa na rua, para trazer uma mensagem a você, uma palavra do alto para você. E tem gente que não se importa. Teofania é uma das maiores revelações da Bíblia. É Deus se esconder através de uma forma. E anjofania é quando anjos vêm até nós em forma de gente. Pregador, profeta do brabo. Olha para mim o que eu estou pregando para você. Igreja do Senhor Jesus aqui nessa terra, presta atenção no que eu estou dizendo. Estamos vivendo dias que Deus quer se revelar a nós. Eu não estou falando lá no céu e você aqui na terra. Ele quer entrar na sua casa, trocar ideia, conversar. Anjos querem te visitar, anjos querem falar com você. Deus quer te visitar, Ele quer andar com você, Ele quer se revelar a você. Acorda, igreja! Aleluia. Pobres são as pessoas que não se aprofundam em Deus, que não mergulham em Deus, que não tem fome dessa manifestação. Eu tenho uma mensagem que eu chamo de tenda da presença de Deus, uma das maiores crises da minha vida. Eu fico lendo a Bíblia, eu entro em crise. Eu não sou pior do que a maioria dos profetas. Quer dizer que tem jeito para mim, tem jeito para você, tem como Deus se manifestar a você, basta você ter fome. Quando você desejá-lo ardentemente, Ele aparece. Ele já apareceu na minha casa, Ele já apareceu no meu quarto. Mas a Bíblia diz que Deus nunca foi visto. Teofanicamente, Ele assume uma forma. Como que você vai ver uma glória? Não tem como.
ele tem que assumir uma forma. Ache o tempo da glória de Deus se revelar a você. Ache o tempo de Deus se manifestar a você, de Deus se revelar a cada um de nós. Agora, em Jesus Cristo, como é que funcionou essa teofania? Hebreus 10:5 fala que Jesus é a teofania permanente de Deus. Presta atenção. Hebreus 10:5 fala que Jesus é a teofania permanente de Deus. Alguém aí se lembra o que é teofania? O que é teofania? Deus escondido. Como é que é? Mais alto. Olha a teofania permanente. Hebreus 10:5 disse: por isso, quando Cristo veio ao mundo, quando Jesus nasceu, proclamou: sacrifício e oferta não quisestes, mas um corpo para mim preparastes. Não tinha corpo, então ele fez um corpo. Entendeu o que é teofania? Quem está entendendo o que é teofania? Diga amém. Diga amém. Deus se revela ao homem. Agora deixa eu te falar uma coisa. Tem uns engraçadinhos que diz: se Deus existe, porque ninguém nunca viu Deus? Talvez você já viu e não sabe. Talvez anjos já apareceram na sua casa e você até hoje pensa que é gente. Sabe aquela pessoa que uma vez ligou para você e falou algo que você não esperava ouvir e sequer se revelou? Talvez Deus ligou na sua casa e você pensou que era uma pessoa. Irmão, você não está sozinho. Deus está se revelando ao homem dentro do tempo. E eu vou dizer uma coisa para você como igreja: vocês serão visitados por anjos. Vocês serão visitados por teofanias. Deus vai se revelar para aqueles mais sedentos que estão aqui. Você consegue imaginar Deus entrando na sua casa teofanicamente? Você consegue imaginar um anjo assumindo uma forma e conversando com você? Eu acho que você cairia duro. Por que isso não acontece, pastor? Porque você precisa ter fome, se santificar, ter desejo do Senhor se revelar a você. Você não é pior que Abraão. Abraão era um pagão, irmão. Adorava muitos deuses. A Bíblia diz que eles viram e creram, e nós que nunca vimos e cremos. A Bíblia diz que nós somos mais bem-aventurados, porque nunca vimos e cremos. Quem tem vontade de ver o Senhor? Já imaginou isso? Você já imaginou isso? Que glória sobrenatural, o Senhor se revelando a cada um de nós, o Senhor se manifestando. Como que Paulo explica essa teofania em Cristo? Agora, Jesus nasceu. E aí Hebreus 10:5 diz: um corpo foi me preparado. Agora é uma teofania permanente. Como nós vamos ver o Senhor lá no céu? Diz a Bíblia, assim como Ele é. Deus está teofanicamente em seu, escondido em seu, o Deus que enche céus e terra, o Pai, o Espírito, que habita numa luz inacessível, está escondido com toda a sua plenitude para todo sempre, e sempre esteve em seu Filho. Agora, Ele fez um corpo, nasceu há 2000 anos atrás, preparou esse corpo. E olha o que Paulo diz aqui em Colossenses 1:15, o qual, falando do corpo de Jesus, é a imagem do Deus invisível. Diga, é a imagem do Deus invisível. Diga, Jesus é a única forma de vermos Deus. Isso é tão tremendo. Colossenses 1:19 diz: porque foi agrado do Pai, a Kevod, a glória, que toda a plenitude nele habitasse. Colossenses 2:9, porque nele, nesse corpo que foi preparado, habita corporalmente toda a plenitude de Elohim. Deus se revela no seu Filho. Logo, Paulo afirma: Jesus é a forma corpórea teofânica de Deus.
é o Filho que revela o Pai. Jesus é a imagem de Deus. Em Jesus habita tudo que é Deus. 2 de Paulo aos Coríntios 4:4, nos quais os deuses desse século, o Deus desse século, o diabo, cegou o entendimento dos incrédulos, para que não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Oh, aleluia. Johnny, para os irmãos pensar que está terminando. Por isso nós vamos ler assim, ó. Jesus dizendo o seguinte em João 8:24: se vós não credes que eu sou, morrereis em vosso pecado. Agora presta atenção. Por que Jesus refere-se às vezes a ele como carne? 100% homem, ele diz: o filho não sabe o tempo da sua vinda. Jesus como homem, 100% homem e 100% Deus. Porque veja, quando ele fala eu sou, quando ele revela, Jesus deixa claro que as palavras que ele diz não é dele, é do próprio Pai que está nele. Por isso que ele diz o seguinte: se vós não credes que eu sou, morrereis em vossos pecados. Em Apocalipse 1:8, Jesus disse: eu sou o Alfa e o Ômega, e o princípio e o fim, diz o Senhor que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Jesus fala a Filipe em relação a ele, o Pai: se vós conheceis a mim, também conhecereis a meu Pai. Agora presta atenção. João 1:18 diz que Deus nunca foi visto. Olha o que Jesus diz aqui: e já desde agora o conheceis e o tendes visto. Eles estão vendo quem? O Filho. Mas como que se vê o Pai? É através do espelho chamado Filho. Oh, aleluia! Aí Filipe fala: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. E disse-lhe Jesus: estou há tanto tempo convosco que não me tendes conhecido, Filipe. Quem vê a mim, vê o Pai. Como dizes, mostra-nos o Pai? Não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu digo, não digo de mim mesmo, mas é o Pai que está em mim que realiza as obras. Por isso que lemos em João 10:30, eu e o Pai somos um. Por quê? Porque o Pai está no Filho e o Filho está no Pai. Oh, glória a Deus. Logo, Jesus é a exegese de Deus. Exegese é revelar, é extrair, é ter. Jesus é a exegese de Deus. Jesus é a revelação de Deus. Jesus é a teofania, é Deus escondido, permanente. E agora eu quero concluir essa mensagem trazendo uma revelação ainda mais tremenda do que essa. Uma chamada cristofania. Se Jesus é a teofania, nós temos 3 doutrinas: a cristofania, teofania e anjofania. Você não pode ser uma anjofania, mas você também não pode ser uma teofania, mas você pode ser uma cristofania. Agora olhe para mim. O que é cristofania? Cristofania é Cristo escondido hoje. Teofania é Deus escondido. Cristofania agora é Cristo escondido. O Velho Testamento temos a teofania, e agora teremos uma cristofania. Como que é isso? Cristofania agora é como Cristo se revela hoje. Como que Cristo se revela hoje? Cristofania é como Jesus se revela hoje. Colossenses 1:27 diz: a quem Deus, entre os que não são judeus, olha que texto revelador, a quem Deus, entre os que não são judeus, aprove dar a conhecer esse mistério. Agora temos 2 mistérios. O primeiro mistério que lemos no início da Bíblia, no início da mensagem, que é Cristo revelado. O segundo mistério agora é Cristo na igreja. O primeiro mistério é Deus no Filho. O segundo mistério é Cristo na igreja. Olha que está aqui, ó: a Deus entre os que não são judeus, aprove dar a conhecer esse mistério, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. Esta é a cristofania, ou seja, nós temos que ser a imagem e semelhança de Cristo.
você não está entendendo é nada. O Pai e o Filho têm a mesma imagem e semelhança. Quando o homem nasce de novo, ele nasce com a imagem e semelhança do Filho. Olha o que diz aqui, ó, Gálatas 4:6. Porque sois filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho para habitar em vossos corações. E este clama, Abba Pai. Quem é que habita em nós? O Espírito Santo. É o Espírito do Filho. Em Gálatas 4:6. Deus enviou o Espírito de seu Filho. Irmão, você tem o próprio Cristo, cristofanicamente, morando em você. Você não está entendendo como isso é tremendo. Romanos 8:9 diz: vós, contudo, não estáis debaixo do domínio da carne, mas do Espírito de Deus. Se é que de fato você é de Deus, e o Espírito de Deus habita em vós. Todavia, se alguém não tem o Espírito de Cristo, não é de Cristo. Quem é o Espírito Santo? É o Espírito de quem? De quem? De Cristo. Isso é tremendo. 1 de Paulo aos Coríntios 6:9. Ou ainda não entendeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que habita em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não pertenceis a vós mesmos, porque fostes comprado por alto preço. Portanto, glorificai a Deus no vosso corpo. Aqui eu concluo dizendo, presta atenção, Jesus, Toninho, vamos ver se você entendeu. Jesus é a forma visível de Deus. E qual é a forma visível do Espírito Santo? A forma visível de Deus se chama Yeshua HaMashiach. E a forma visível do Espírito Santo tem um nome. É aqui que está a arma do diabo contra nós e a nossa contra ele. O diabo não quer que o mundo olhe para você e veja Cristo. Por isso que ele quer que você perverta o seu corpo. Porque é através do corpo, carnalmente. Irmão, entenda o que eu estou dizendo. É carnalmente. Porque teofania é forma corpórea. Cristofania é forma corpórea. Jesus é a teofania. Nós somos a cristofania. Jesus é a imagem do Deus invisível. E nós somos a imagem do Espírito Santo. É através de nós que o Espírito Santo se revela. Olha aí, João 17:11 diz: agora não ficarei mais no mundo, mas estes ainda estão no mundo. Olha o que Jesus fala: eu vou para ti, Pai Santo, falando dos discípulos, protege-os em teu nome. Olha o que Jesus fala: o nome que me destes, para que sejam um, assim como nós somos um. Se o mundo não olhar para você e veja o Espírito Santo em você, você não entendeu o Pai e o Filho. Está entendendo aí? Você está entendendo por que você precisa deixar o fruto do Espírito trabalhar em você? Hoje eu estava vindo, não tem um dia que eu não venho para o culto que não tem um endemoniado que para no trânsito. O camarada passou, encostou no meu carro, abaixei o ouvido, o cara falou: o que foi? Achou ruim? Começou a falar palavrão. Fechei o ouvido. Venci. Você sabe por quê? Como que alguém que é a imagem de Cristo pode agir como imagem do diabo? Você está entendendo o segredo agora? Qual é o mistério de Deus? João 17, 21 e 23. Para que todos sejam um. Pai, como tu está em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. O mundo não receberá Jesus se você não entender que você é a forma visível de Cristo.
A igreja é o mistério revelado hoje. Acorda, meu filho. Você andando, é Jesus andando. Você falando, é Jesus falando. Você pregando, é Jesus pregando. É através de você, por você e em você que o mundo conhecerá Cristo. Bendito seja o nome do Senhor. Olha o que Jesus fala aqui, ó. João 17, 21 a 23. Eu tenho transferido, Pai, a glória que me tens dado para este povo, para que sejam um como nós somos um. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviastes e os amastes, como também amastes a mim. Irmão, olha para mim o mistério. Versículo 26 diz: eu lhes dei a conhecer o teu nome, e ainda continuarei a revelá-lo, a fim de que o amor com que me amastes esteja neles, e eu esteja neles. Jesus está falando. E eu quero aplicar na sua vida isso aqui. Cristo é o mistério revelado no Velho Testamento. Diga teofania. A igreja é o mistério cristofânico revelado no Novo Testamento. Diga cristofania. Cristofania é a teofania de Deus, a revelação de Deus. Qual é o nome? Jesus Cristo. É Deus escondido. Igreja, nós somos a cristofania, a revelação encarnada do Espírito de Cristo hoje. Só pode ser cristofania quem nasceu de novo. Como é que um camarada que é do diabo ainda vai ser a imagem de Cristo? É entendendo esses dois mistérios, do Velho Testamento e do Novo Testamento, que entenderemos o porquê eu e você está nesse mundo, o porquê você é convertido e salvo, e porquê você proclama o Senhor, e o porquê que o mundo te odeia. O Espírito que está nele sabe que você é a revelação de Cristo, e agora o diabo quer perverter você para envergonhar Deus. O mundo lá sabe, então as pessoas mandam você embora, perseguem você, humilham você. É porque maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Irmão, deixa eu te falar uma coisa para finalizar aqui. Posso falar? Olha para mim, presta atenção. Você é a revelação de Cristo. Você é a manifestação de Cristo. Haja como tal. Seja o tal, pelo amor de Deus. Ande como tal. A Bíblia diz: andai em espírito e não satisfazei as concupiscências da carne, porque o diabo quer que você se sinta culpado. Agora olhe para mim. Diz a Bíblia: aquele que começou a boa obra em vós é fiel para completar até o dia de Cristo, para que sejamos conforme a imagem do seu Filho. Nós somos a imagem de quem? De Jesus. E Jesus é a imagem visível do Deus invisível, a Kevod.